Olá, sou eu, Vivian Carla, e está começando agora mais um Papo de Imprensa. Nessa sexta-feira estamos aqui recebendo quem? O Dário que é CEO aí da Amparo Brasil e do Grupo Prime. Grande empreendedor, né, que veio aqui contar a tua história, o que você mais tem para contar pra gente, né, Dário? Muitas histórias. Brigadão aí por me trazer aqui nessa casa, né? Para mim contar um pouquinho nela da minha história e sou muito grato. E a gente que agradece, né? A gente sempre agradece porque a pessoa disponibiliza um tempinho, né, para vir aqui fazer uma coisa diferente, né? Diferente, né, da rotina, né, do nosso dia a dia. Sim, dia a dia é correria, tem metas para cumprir, coisas para fazer em casa, no trabalho, e de repente você para a tua semana para vir contar a tua história. E tem história, né? Muitas histórias. Então vamos começar contando a principal. Pronto. Quem é o Dário? Dário? Isso. Dário hoje? Isso. Dário hoje sou uma pessoa de 38 anos, passei já por muita coisa já nessa vida e ao longo do tempo, dos anos, a gente vai amadurecendo, né? Eu falo que a gente vai sendo mais tolerável, respeitando a história do outro, do próximo e a dor do outro, né? Sim. Então a gente nunca nos colocando ali sempre só, eu tô pensando em mim. Então é a famosa paciência, né? Vai ouvindo, esperando ali o tempo certo de você aproveitar aquela situação e... Você trouxe na sua história lá, né, no release que eu li lá, que você veio para o Mato Grosso depois de um tempo, né? Sim, como que foi chegar aqui no nosso estado? Eu cheguei para cá nos anos 2000 mesmo. Eu estava no meu 3º ano, lá do ensino médio. E eu sempre falo, né? Quando eu vim para cá, eu falei, cara, eu preciso de terminar o meu 3º ano. E eu perguntei, qual o melhor ensino público aqui? E o vizinho meu falou, cara, Liceu Cuiabano. E eu falei, cara, e como é que faz pra mim entrar lá? Ele falou, cara, lá é uma fila danada e só no início do ano, você já tá no meio do ano. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, eu vou lá. E bati lá no portão, falei que queria falar com a diretora, e deu uma sorte que naquele momento tava vaga ela, e ela me chamou, e eu sentei e contei a minha história pra ela. Vim do estado do Tocantins, isso. E eu queria uma vaga aqui, pra mim lá terminar. Ela falou, eu vou dar um jeito de uma vaga aqui lá pra você. E saí lá fora, esse meu amigo tava me esperando. E aí, falou, cara, deu certa a vaga. Como assim? Como que deu certa a vaga? Eu falei, eu contei a minha história pra ela, ela se familiarizou e... Aí que tá o grande problema. Até aquele 3º ano, eu até digo, eu era um bando de um vagal. Eu não tinha nota, eu não estudava, eu levava a vida como ela era, né? E aquele fato de eu ter saído de casa com 17 anos, 18 anos e vim pra cá, e aí foi aí que aquela fase que eu fui assim, cara, eu tenho que aprender a dar valor nas pequenas coisas que eu não dava lá. É a mesma história daquele filho rebelde que fala que o pai é aquilo, que na minha casa aqui não presta. É a hora que você sai de casa que você tem esse primeiro impacto ali que você vai ver, cara, o que é fazer uma janta, um almoço, ter o pratinho pronto ali, ter um quarto pronto, né, lá para te receber. E aí foi isso. E aí eu falei, eu não tinha notas, não tinha notas, e eu queria ser um analista de sistemas. Eu vim para cá com esse propósito. Eu já trabalhava na área já de TI, mas eu queria uma formação. E aí foi aquele velho trabalho, eu tirar notas boas para dobrar as notas que eu não tinha. E aí foi aí a hora que a minha ficha caiu, eu fui me conscientizando que eu tinha que pegar a responsabilidade para mim e assumir ali, né? Geralmente todo projeto na minha vida que eu começava, eu não terminava, ia na metade, desistia, voltava. E aí foi a hora que eu falei, agora eu vou ter que encarar. Se eu falar para minha mãe que eu vou voltar, ela vai falar assim, esse cara aí não vai para frente não. E aí foi isso. E aí eu consegui a vaga, consegui terminar. No final do ano passei lá no vestibular. E aí começou. Falei, cara, como é que eu vou pagar? Até hoje eu me lembro, era 700 e poucos reais. E eu trabalhava de estagiário lá numa empresa e ganhava meus 400 reais. E aí eu liguei lá pro meu pai tinha uma autopeça, mas era uma autopeça pequena, de caminhão e tal, e tem mais filhos, né, também, então não era só eu.
E aí eu falei, olha, eu preciso de uma ajuda aqui, é R$700, se o senhor me ajudar com a metade, eu consigo dar um início aqui. Aí ele falou, não, eu consigo te mandar R$300. Falei, não, tá, tranquilo. Eu me viro, né, lá com o restante. E aí eu trabalhava de estágio e fazia muito bico, né, no final de semana. Pegava uma máquina de um amigo, formatava, instalava, né, lá o Windows, eu me dava um jeito. E aí eu juntava ali a grana e conseguia pagar. E aí passei em todas as matérias, foi indo. Quando chegou no segundo ano, eu estava já ganhando já os meus R$1.000, mais ou menos. E me ligaram, meu pai veio para Cuiabá para fazer um tratamento. Eu tinha mais outros irmãos aqui, 2 já também que veio depois. E o meu pai acabou falecendo aqui. E aí eu falei, cara, agora o negócio vai dar uma pesada um pouco. Aí teve aquele lance todo, né? E aí passou-se um dia, eu falei, agora eu tô só, não tenho mais a ajuda dele. Porque quando falece tem todos aqueles, né? Tem mais filhos e tal. E eu falei, como é que eu vou fazer? E aí que começou a estratégia, né? Eu falo já do lance de você aprender a guardar o dinheiro e a poupar. Eu me lembro até hoje, tinha um banco que tinha uma conta universitária. Eu não vou citar aqui o nome para não fazer mídia. Sim. E aí eu falei, cara, eu tenho um cartão de crédito de R$300 e um talão de cheque. Como é que eu vou fazer? Aí um dia eu passando lá na faculdade, eu vi uma fila, um monte de gente, né? Lá na secretaria. Eu falei, o que é aquela fila lá? Falou, não, é todo mundo que está devendo. Você vem, dá uns cheques do semestre passado e consegue passar para o outro. Eu falei, tá aí a grande cartada. Vou renegociar, vou esperar acabar o semestre, renegocio, dou os cheques e vou cobrindo, conforme eu for lá. E nisso foi, eu estava no segundo, consegui me formar até o 4º ano. Fazendo essa negociação. Esse rolê do cheque todo. E aí foi o que me salvou, né? E eu consegui lá me formar, e aí quando foi no meu último ano, 2005 por aí, eu consegui, né, já um emprego na área já de TI. Fui ser gestor de uma TI, de uma empresa que tinha 13 lojas, e foi aí que começou o meu desenvolvimento. Era uma empresa maior e foi me dando chances, cursos, treinamentos, né? E até lá eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal muito legal, que é o famoso Você. Sim. E lá que eu conheci pessoas e tal, e aí passou um tempo, eu trabalhei em alguns órgãos, como TJ e outros e tal. Chegou uma hora que eu falei, cara, estagnou. Ficar aqui trabalhando, programador, não tem horário, final de semana, eu acho que eu mereço mais, eu não quero ficar aqui numa salinha 4x4, eu quero desenvolver mais. E aí eu falei, eu vou fazer uma pós. E aí eu tinha um professor, um descendente de japonês, né, lá na faculdade, eu fui nele para pedir uma dica. Falei, cara, qual pós que eu faço aqui? Aí eu falei para ele, será que eu parto para área técnica? Ele falou assim, não, vai para a de gestão. Ele falou para mim assim, bem na cara a área técnica não evolui muito. Você vê que eu aqui estou há 40 anos aqui nessa sala e não consegui sair. Eu peguei aquela dica dele e fui. Procurei a Fundação Getúlio Vargas para fazer um MBA. E aí eu já estava ganhando um pouco melhor, né, nessa época. Eu falei, não vou me ostentar com luxo, não. Vou investir na minha educação. E aí fiz esse MBA, durou 2 anos. E trabalhando ainda, né, na área de TI. Aí um dia me surgiu uma oportunidade. Um cunhado meu falou, cara, o meu sócio lá na empresa vai sair. É uma empresa lá de autopeças. E eu pensei muito em você aqui, né? Ser um cara que entende já de... Eu acho que você vai me dar aqui uma mão. E essa, por acaso, tinha alguma conexão com a experiência que você trouxe do teu pai lá? Porque você disse que o seu pai tinha... eu trabalhei com meu pai lá na oficina até os meus 15 anos, né? Eu lavava peça, Sim. Era... Então trouxe ali, né, um pouquinho. Eu já gostava, né, já de veículos e tal. Até tem uma história lá no final que vai envolver carro, todo um monte de coisa. Já fiquem ligados aí, que tem coisas melhores. E aí, o que acontece? E aí eu falei, cara, é a chance de eu ser dono de alguma coisa. E eu falei pra ele, como é que eu vou te pagar? Quanto é que você quer? Ele falou assim, a sociedade aqui é bem barata. Olha. E aí eu fui correr atrás dessa grana para comprar essa sociedade. E aí a gente percebe aqui na tua fala, Dário, assim, muitas coisas, né? Assim, eu gosto sempre de dar um fechamento assim, bem interessante, porque a gente vê aí vontade,
né? Muita Sim, força sim. de vontade, muito comprometimento consigo mesmo, né? Sim, sim, sim. E essa sensação de, porque muitas pessoas, elas às vezes alcançam um patamar, um cargo, enfim, né? Sim, Ou de sim. repente tem o teu próprio negócio e chega no momento aí fala assim, ah, tô tranquilo, né? E aí essa estagnação, essa zona de naquela zona de conforto, né? conforto. Às vezes te impede de, né, conquistar coisas maiores, de trazer coisas mais incríveis aí para tua caminhada. Dário, e aí? Veio aquela coisa, vou ser dono do meu próprio Ser dono do meu negócio. próprio negócio, né? Vou sair da CLT, carteira assinada, e vou começar. Primeiro eu fiz uma visita, né, lá nessa empresa, nessa futura sociedade. Eu vi que ela faturava, mas era mal gerida, né? Então não tinha uma distribuição. E aí eu tinha um carro. Eu falei, a única forma que eu tenho, eu falei, quanto que custa? Pô, a empresa tá meio ruim das pernas, custa R$ 30.000 para você entrar na sociedade. E aí, na época eu tinha um carro que eu ia quitar daqui 3 meses. Falei, cara, a única opção que eu tenho é de eu vender o carro e aportar aqui para mim dar o start. E aí eu falei, mas aí ele falou, só que o sócio já quer logo, ele já quer sair, nós já não tá dando certo, eu preciso de agilizar. E aí eu liguei, né, lá pro meu irmão, falei, cara, você sabe de alguma pessoa que empresta dinheiro aqui? Sei sim. Quanto você tá precisando? R$ 30.000. Ele falou, cara, R$ 30.000 naquela época, né? Aí eu falei, mas eu tenho um prazo de 30 dias para me vender um carro e pagar ele. Aí ele fez, não corre para mim, peguei esse dinheiro, paguei a sociedade e botei o carro para vender, né, lá no classificado. Com 15 dias vendi o carro, quitei essas parcelas que faltavam e me livrei já da dívida. E aí eu já estava dentro, né, já da empresa. E ali eu fui usar toda a minha experiência, porque como eu vim da área de desenvolvimento de software, eu já tinha trabalhado com gestão, com venda, contas a pagar, indústria, previdência. Então eu sabia muita coisa porque eu andava nessas empresas vivenciando. Falei, agora é hora de eu pegar toda essa teoria que eu tenho um pouco já de prática e botar ela para ver se eu Até conheço porque mesmo. quando uma pessoa vai contratar um sistema, eu tô falando, sou bem leiga, Isso, né? Mas pensando de uma forma muito básica, e eu acredito que hoje é até mais fácil, mas eu acho que antes as pessoas traziam para você, olha, eu preciso de um sistema que me resolva esse problema, que me resolva essa dor. Então você já sabia do que acontecia, o meu né? dia a dia nesses anos que eu fiquei na área de TI era de resolver problemas, a gente é chamado, Sim. né, lá para isso. E aí eu falei, vou começar com essa sociedade. E aí foram 2 anos, quase 3 anos de sociedade muito próxima. A gente cresceu, fez até uma sede própria e tal. Aí chegou uma hora que não deu certo mais, né, lá na sociedade. E eu era muito, né, imaturo também, eu era novo, tinha 26 anos, né. E aí a gente começou né, lá num pilar sim bom, depois eu vi que estava faltando capital de giro. E aí foi que a sociedade não começou a dar muito certo, ter alguns atritos. Eu falei, cara, eu vou sair da sociedade. E uma coisa que ficou muito marcado, que ao mesmo tempo que eu tive coragem para algumas coisas, eu estava com muito medo também. Tava muito medo de não dar certo. Já teve dias de eu ter tanto medo lá, eu estava lá na empresa, de eu ir embora para minha casa correndo. Tranquei a porta, tipo uma fobia mesmo. Eu falava bem assim, se os credores bater aqui, eu vou falar que eu não vou abrir a porta e vou ficar. E aí eu voltei, né, depois, um dia eu falei, cara, se eu ficar aqui com medo, as coisas lá não acontecem. Então eu tenho que voltar, assumir mais uma vez a responsabilidade e ir para cima. E aí, com isso também começou alguns atritos internos, eu falei, eu vou vender mesmo. Aí surgiu lá um sócio, eu vendi essa empresa, né, eu vendi até... Quando você sai, você perde, né? Sim. Você pede para sair, né? Você perde. E eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? 28 anos, tô com uma grana aqui que eu vendi, que eu nem recebi também, tava em cheque, um monte de cheque. Falei, voltar para a área de TI, eu não vou voltar. Não quero mais. Montar uma outra empresa dessa também? Ah, cara, Já não era... tá fadigado. Sim. E aí um irmão meu me ligou um dia e falou, eu tô trabalhando aqui com proteção veicular. Eu falei, o que é isso? Você me explica isso. Aí ele me falou, olha, é assim, é um concorrente do seguro convencional, né? Aonde as pessoas se unem, pagam uma mensalidade, você tem um caixa e tudo que vai acontecendo, como tem lá no seguro, roubo, sinistro, batida, com esse caixa você custeia, mas vai ter toda ali uma gestão que você já sabe fazer. Falei, cara, que bacana, né? Gestão, carro, que eu gosto de carro, software de novo. Falei, vamos meter a cara.
E algo novo, né? E algo novo, Sim. né? Lá no mercado. E aí ele veio para cá, me deu algumas instruções, porque a gente ia trabalhar como associação, não era como uma empresa limitada. Então tinha as suas premissas ali. Me deu uma mão e tal, e eu falei, cara, eu vou correr agora atrás dos meus 1000 primeiros clientes. Que eu vi que eu precisava de um caixa para girar, né? E aí eu fui. Comecei a abrir lá no escritório, uma salinha de 10 por 10, e fiz um monte de panfleto e caía para rua, para os semáforos. Ia lá para panfletar. Eu panfletava de manhã, dava meio-dia, ligava lá no escritório. Tocou aí o telefone? Não. Tocou aí o telefone? Não. Cara, eu fiquei um mês nesse corre todo e parece que o negócio não girava. Mas um negócio que me pegou bastante, que quando eu saí da sociedade, eu fiquei com muita raiva também. Aquela coisa lá me consumia. Aí um dia, girando lá, eu tinha casado, lá nessa época também, e eu falei, olha, ela foi pro plantão dela, e eu falei, olha, eu vou sair hoje, e a primeira igreja que eu ver de porta aberta, eu vou entrar. Que tudo que é de receita para minha vida, eu já tentei, mas eu vejo que as coisas não andam muito, não estão muito fluindo. Abrir a loja, abrir um negócio, é um conceito novo. Quando eu vou para vender, as pessoas perguntam se tem algum banco por trás, algum tipo lá de investidor, e não tem, é um conceito diferente. E aí cheguei lá nessa igreja, que eu nem me lembro o nome, qual que era o tema? O perdão. Para você, falei, pronto. Cara, que negócio complexo. E o pastor lá, não lembro o nome, me desafiou ainda. Falou assim, vai lá no Google e digita perdão. Você vai ver o tanto de significado que vai vir, o tanto que é complexo. E eu abri e falei, realmente, é muito complexo. Se eu ficar lendo isso aqui, cada um vai levar nela para uma coisa. E aí fiquei aquelas 1 hora ali, 1h30 ouvindo e saí. Eu falei, bom, o que eu posso fazer, cara? Já tentei de tudo. Vou tentar o que esse cara aí disse aí, que esse pastor disse aí. Vou tentar. Liberar o perdão pro meu cunhado, para aquela empresa que foi minha, que eu fiquei muito tempo preso, tipo assim, eu saí com aquele negócio, o cara me passou para trás, que não deu certo, e eu fiquei preso. Então eu tava na minha, mas pensava muito nela na outra ainda. E aí eu comecei todo dia a praticar aquilo, né? Eu preciso liberar o perdão, e as coisas, eu comecei, fluir. Um cliente, 2 clientes, um já passava para outro, atendia bem atendido, dava todo ali o suporte. Eu acho que eu fui muito assim, comunicativo e prestativo, né? Eu ligava para avaliando. E aí, quando passou essa maré negra dos 3 primeiros meses que eu não vendi nada, com 1 ano depois eu tinha 1000 clientes. Hoje tem quantas pessoas na sua equipe? Hoje Fiquei curiosa agora para saber. Na minha equipe hoje, os 2 grupos devem ter umas 130 pessoas, 140 pessoas aí. Né? E aí depois, lá da Amparo, em 2015, surgiu lá uma empresa que é o Grupo Prime. Ele surgiu como um call center. Por quê? Todas as vendas que eu fazia, eu precisava de lá de suporte. E eu terceirizava. E um dia eu precisei desse suporte, eu liguei nesse 0800, me botaram numa fila de espera de 25 pessoas e ia caindo. Quando chegou na minha vez, caiu a ligação. Eu falei, se esse negócio não presta, eu vou... Se não presta para mim, para o meu cliente também não vai servir. E aí, como eu vim da área de tecnologia, eu falei, vamos desenvolver um call center. E é importante, né, a gente buscando sempre, trazendo esse assunto do empreendedorismo, para quem aqui está acompanhando a gente, de repente tem vontade de empreender, tem um sonho, está começando, é legal a gente começar a pensar nas dificuldades. Eu sempre falo assim, que a gente, quando você cria, tudo que foi criado, tudo que foi desenvolvido, seja produto ou seja serviço, ela só existe porque existe uma necessidade, porque existe um problema, porque existe alguma coisa que precisa ser resolvida, né? Sim. E é essa observação que você faz ali, né? Quando você está num lugar, que você está ouvindo, ou que você está buscando, é muito interessante a gente parar para entender assim, qual é a necessidade dessa empresa, né? Qual é a necessidade desse grupo de pessoas, né? Com certeza os nossos, quem veio lá atrás veio nessa pegada também, de tentar entender. Olha, eu sempre falo, gente, vocês têm que gostar de problema, porque problema... Todo mundo que tem uma profissão ou vende alguma coisa é para resolver um problema. Então, se não existir o problema, não estaria eu aqui trabalhando, não estaria aqui o Dário trabalhando, não estaria toda essa equipe trabalhando. Por quê? Porque nós só estamos aqui porque existe uma necessidade que a gente vai lá e
e vai ali sanando, né, com nossa expertise. Sempre tem um mercado, né? Sempre tem um Com nicho certeza, pode, com né? certeza. E aí a gente chega no ápice. No E aí ápice. tava ali, o negócio começou a andar. Começou a fluir, tinha dinheiro em caixa, tinha Tinha clientes. equipe, né? Tinha equipe já. Em 2015 aí começou esse call center. Eu falo para você, tem que ter coragem para fazer as coisas. E aí eu falei, como é que eu vou começar aqui um call center? Eu vi algumas tecnologias, falei, vou montar com PABX mesmo, digital. Vou usar aqui o que eu tenho. Eu sempre falo, né? Quais as armas que você tem, né? Sim. Montei com 2 pessoas. Para minha demanda me suportava. E aí foi indo, com 2 pessoas. Depois falei, cara, eu tenho um outro serviço, que é o carro reserva. Eu tenho que locar, dono da locadora. Por que eu não pego esse serviço, monto também e começo? Né? E aí foi de certo. Comprei meus primeiros 3 carros financiados, 100%. E comecei a locar. Virou a locadora. Nesse meio tempo também eu falei, cara, tem um serviço que eu uso bastante, que é o guincho. Tem amigos que me ligam lá pedindo guincho, dono de oficina pedindo guincho. E aí eu comprei o meu primeiro guincho usado. Me deu uma dor de cabeça esse caminhão usado. Aí depois me abriu as portas lá, uns créditos no banco. Aí eu financiei o primeiro guincho. Então hoje a gente está com 5 guinchos novos. Né? E depois também surgiu outra necessidade, que seria, se eu trabalhava com segurança, eu precisava de um rastreamento. Né? Sabe que quem mora hoje na nossa capital, próximo já da Bolívia, então é roubo, assalto, o tempo todo. Eu falei, é um serviço que eu terceirizava também. E muitas vezes, quando eu precisava de um feedback rápido, eu não tinha, porque eu dependia de uma terceirizada, todo aquele protocolo todo, e o cliente não tem todo esse tempo. E aí eu meti a cara também, fui para São Paulo, fui para o Rio, fucei até eu vim de lá com uma empresa com um certo projeto lá de rastreamento montado. E comecei aqui também, comprando um aparelho. Os primeiros aparelhos que eu comprei, nenhum prestou e desiste. Então, e aí foi na persistência, até que foi vindo pessoas, contatos, networks, que eu cheguei. E aí o Grupo Prime, ele se resume nisso. São 5 segmentos dentro de um grupo só, vários CNPJs, porque hoje eu presto serviço para pessoas físicas finais e até para outras empresas. E há 2 anos atrás a gente fundou a Prime Autovidros, que é uma empresa do segmento automotivo para vidros, vigias, que todo dia também tem vidro quebrado, tem assalto, tem isso e aí. Mas o engraçado é que todos esses serviços que eu montei foi por mau atendimento dos prestadores que eu tinha. Grosseria, mal educados, se me tratam assim que sou o cliente que não comprava pouco, veja lá o meu cliente final, né, lá na ponta. E foi justamente com essas insatisfações que eu resolvi montar. Até mesmo assim, de segmento que eu nem conhecia. Eu falei, mas eu sou persistente. Vou estudar, até eu ter ali um know-how desse segmento. Então hoje estamos aí, o Grupo Prime é um grupo forte também. Tem mais de 60 pessoas lá hoje, né, lá que trabalha. Tem sede própria, graças a Deus. Já ia perguntar. Tem sede própria e assim, e todas as minhas empresas, eu cuido muito dessa área humanas, de cuidar, né, lá das pessoas, de lembrar das datas, né? Na pandemia, que todo mundo sabe, a gente passou. Então, eu tenho um grupo forte de mulheres. As minhas líderes hoje, 100% é mulheres. E são mães, são esposas. E como é que as creches fechadas, a escola fechada, montei um berçário dentro da empresa. E eu falei, como é que a gente vai fazer aqui? Gente, uma mãe vai olhar o filho da outra. Vamos fazer um rolê aqui, um rodízio. Tá, ela vai cuidar do teu filho, daqui 2 horas, a outra 10 cuida do filho dela da outra. E deu super certo isso, né? Foi até um canal lá na época de TV que viu esse negócio. A gente estava trabalhando de porta fechada, como a gente trabalha com segurança, carro bate toda hora. Roubo tem toda hora. Não tem essa. Essencial. Tendo vírus ou não, o trem estava rodando, o carro estava rodando na rua. Então eu falei, gente, vamos fechar as portas e trabalhar internamente. E trabalhar, né, lá com o call center. E eu falei, como é que eu vou fazer? Minha empresa cheia de mulheres, enfim, pais e pessoas, né, lá com medo, né? Muito, muito medo. E na pandemia, com toda essa expertise que a gente teve, a gente cresceu 30%. Né? Então eu falo assim, não é olhar para dificuldade e chorar. E
ou vou contar para um amigo a minha situação para ver se ele comove. Gente, não vai ajudar. Se você não arregaçar as mangas ali, pensar, bolar lá e é isso que tem dado muito certo, né, hoje em dia. Então, hoje são 2 grupos aí, cada um trabalhando independente, não depende mais lá do outro, e está vindo mais projetos ainda aí para esse ano. Hoje a gente está lá no estado todo, né, do Mato Grosso, em Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Campo Grande, Roraima, Pará, e estamos querendo entrar no Amazonas agora, que é o próximo estado. E aí eu estou aí naquela busca de mais pessoas, de pulso firme, que pensem nos mesmos valores e missão que a gente tem. Já estou com 38 anos, né, então a história minha começou lá, aquele guri de, né, lá de 26, quer dizer, com 17, né? 17. Vim de um E estado... foi lá pedir lá a vaga no terceiro ano. Isso. Vim de um estado muito pequeno. Até hoje eu volto lá e ainda acho pequeno, né? E eu falo sempre assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi no dia que eu briguei com meus irmãos e com minha mãe e eu vim pra cá. Aquela rebeldia, de certa forma, ela foi bom que eu saí, vi o mundo e falei, vou encarar ele aqui e vou ficar. Talvez se eu tivesse ficado lá, não tinha dado muito certo, né, lá as coisas. E também pelas pessoas boas que passaram na minha vida, que me deram ajuda, que me deram troca. Até hoje eu me lembro das pessoas que me davam um prato de comida, né? Então assim, eu chegava da faculdade, morava lá no kitnet e a senhora que era dona do kitnet, ela fazia ali uma janta e botava um prato lá em cima do outro e deixava lá na porta, né? Então, até hoje eu volto lá, ainda ajudo ela ainda até hoje, tal, porque assim, eu acho que a gente, nessa vida, eu acho assim, a gente não pode ser ingrato, né, com as pessoas que já nos passaram. Essas pessoas, elas não precisam necessariamente estar bem de vida para ser exemplo para você, não. Você tem que entender que elas passaram na sua vida e te deu suporte. E se você conseguiu entendimento e capacidade intelectual para seguir lá para voar, mas foi também por causa dessas pessoas. Então a gente não pode também jogar elas fora, né? A mesma coisa quando você tem um funcionário seu, que é um grande talento, e ele hoje está passando por um momento lá de doença e tal, não é hora de descartar. É hora de pegar na mão e ajudar. Já me ajudou, então é hora de devolver um pouco. Porque no fundo a gente fala aqui, né, lá de crescimento, fala de ganhos e tal, mas assim, cara, a vida também não é tudo isso. O que eu, Dário, hoje posso somar na vida daquela pessoa para ela crescer, evoluir. Então, se você tiver com esse pensamento de ajudar o próximo, gostar de pessoas, eu falo que o dinheiro, o sucesso é consequência. Ele acaba vindo de uma forma ou de outra, assim, as pessoas acabam reconhecendo aquele trabalho seu e vendo que você é sério, você não está ali para brincar, que o produto que você vende, ele tem realmente uma entrega, né? Não é uma balela, né? E é isso que eu tenho feito, né? Hoje, os meus consultores, onde sai, aí uma pessoa chega, é lá do Dário, né? Daquele moreno, eu conheço. Né? Eu falei, ainda bem, gente, que o pessoal não fala mal de mim. Se a pessoa falasse mal de mim, então, é muito sobre o que você espalha, Dário. Porque o que a gente percebe na tua fala é essa preocupação mesmo com o todo. Né? Como você acabou de trazer que você montou os seus negócios baseado em insatisfações. Então, assim, se você trouxe isso, olha, eu não quero que as pessoas sejam tratadas dessa forma que eu fui tratado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que essas pessoas, para a gente entregar um melhor atendimento. E aí eu preciso que essas pessoas que vão vir para a minha equipe, que vão participar desse momento comigo, também entendam sobre isso. Entendam isso. É bem isso. E então eu sempre falo assim, que não é sobre aquilo que a gente junta, dinheiro. E uma coisa interessante que você trouxe quando você falou da pessoa que te ajudava na época que você morava na kitnet, é importante dizer o seguinte, que sucesso e missão, muitas vezes as pessoas relacionam sucesso quando pensam, o que é sucesso? É alguém rico, é alguém famoso, né? Não, o nível de sucesso que cada pessoa resolve ter na vida, muitas vezes ele pode ser algo que, sei lá, eu quero só criar os meus filhos muito bem, né? Eu só quero ter um lugar para eu ter a minha horta, ter
né? Às vezes tem coisas assim, então eu quero cuidar dos meus netos no final da minha vida com saúde, né? O termo felicidade é você ser feliz com o que você tem. Exato. O que eu tenho para hoje aqui? Ah, tem uma família, isso aqui vai ser feliz com hoje. Para você ficar ali plantando, quando eu chegar naquele patamar, é aí que eu vou ser feliz. Cara, pode ser que não chegue, você nunca vai ser feliz, né? E quando a gente começa a repensar sobre essas questões de valores, a gente percebe o quê? Que quando a gente passa por um processo de conhecimento ou de autoconhecimento, a gente começa a perceber que o que mais vale a pena são as pequenas coisas, né? São os pequenos detalhes. A gente conheceu um pouquinho, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muitas coisas, né? Mas hoje, assim, olhando para... Eu sei que você já até falou que quer expandir para outros estados e tal. Mas quais são os projetos, ideias que você tem? Você trouxe uma coisa muito interessante, que é pensando no todo, pensando aí nesse cenário de pós-pandemia, pensando aí, de repente, em trabalhos que a gente consiga associar e trazer um pouco mais, assim, de benefícios para a sociedade, para o todo, né? Dentro do que você está vivendo hoje, o que você tem para contar para a gente? Hoje, os projetos que a gente tem muito forte lá é a área do social, né? A gente tem um chamado Amparo Social, onde todo mês a gente faz ali um trabalho com distribuição de cestas básicas e tal, mas eu também tenho lá um pensamento diferente disso. A gente está indo para uma sede nova, daqui mais uns 3 meses, Deus ajudar, já está ajudando, né? Não posso ser ingrato. E lá a gente quer fazer um trabalho diferente com a comunidade local. Porque, assim, uma coisa é você dar o peixe, outra coisa é você ensinar a pescar. E a gente está vivendo muito numa área como a gente fala, muito digital. Marketing digital, gestor de tráfego e tal, tal. E eu fico pensando, né, como é que a gente pode fazer para que os jovens se capacitem e já tenham ali um ganho. Eu sei que o jovem hoje, ele quer tudo muito rápido, imediatista, né? Imediatista. Eu noto pelos jovens quando chegam lá na empresa, querendo nela uma vaga, sabe fazer o quê? Quase nada, mas já quer ganhar muito, porque nesse mundo que a gente vive, que é do capitalismo, mostra-se isso, né? Compre ali um celular da hora, compre um carro, tá vendo aquela viagem? Então eles ficam viajando, mas não sabem que tem ali um processo que eles têm que passar, né? E aí a gente está com esse projeto lá na cabeça, que é de montar algo onde traga benefício para a sociedade também, para tirar esses jovens de onde eles estão e saber que eles podem ter uma profissão que consiga trazer um ganho para casa, para a vida dele, até para eles mesmos crescer, né? Porque assim, voltando lá no começo, chegar onde eu cheguei, teve pessoas que passaram na minha vida e me deram ali uma mão. Só que foi em épocas diferentes, hoje está outras épocas, outras situações. Então, a gente quer investir bastante nisso, né, lá no futuro, de pegar, eu penso assim, tirar ali uma renda, um fundo e investir nisso. Porque até mesmo são jovens que a gente pode trazer para dentro, né, lá da empresa, né? O grupo está crescendo bastante. Então, eu penso nisso, em vez de pegar já no mercado pronto, vamos dar a oportunidade, né? Enfim, tem várias classes aí que precisam, né, somente de uma chance para ela crescer. Então, eu acho que é uma forma que eu posso retribuir também, né? Eu até falo de devolver ali um pouco, né? E não pensar só em mim. Não pensar que só eu posso fazer ali uma viagem bacana, que só eu posso ter ali um carro da hora. Que só eu tenho sonhos, né? Eu penso o seguinte, eu também tenho que pensar que o próximo também tem esse sonho. E a pessoa precisa estar bem, né? Estar bem. A gente até comentou um pouquinho ali antes de entrar aqui na entrevista, né? Porque tem que fazer sentido para a pessoa estar lá na tua empresa, tem que existir um motivo pelo qual ela está ali todos os dias, senão fica aquela coisa, né? Chega no domingo à noite, amanhã eu tenho que trabalhar. E esse lance até, né, lá de ajudar o próximo, de estar ali próximo, cara, eu tenho um prazer. Eu até um dia eu estava com alguns amigos, e aí ele falou, Dário, você faz isso? Eu falei, cara, mas você não fala? Aí eu falei, não, é que eu não falo, que eu aprendi que o que essa mão sabe, ela precisa saber. Ele falou, não, cara, faz mídia sim, fale sim, que você pode estar induzindo mais pessoas a praticar também esse bem. Ele falou, cara, aí eu falei, cara, olhando por esse lado sim, né? Para não achar que eu estou querendo muitas vezes, aproveitar-se de uma causa para ter o que é o que mais tem hoje em dia, né? Então eu tenho sempre ali muito cuidado, até fico meio que policiando, né? Protejo, né, de certa forma, né, assim, para não falar muito, mas é uma causa bastante internamente. E inclusive na entrega das cestas, a galera toda que vai junto, todo mundo vai no carrinho, aí fica assim, quem que quer, né, lá ir hoje? Aí vai. E quando aquela pessoa vai, muitas vezes está trabalhando administrativamente, ela tem um choque. Aí que eu sempre falo, a gente fez lá um trabalho agora, o último, lá no lixão, né, de Cuiabá. Então a pessoa reclama da vida. Quando ela vai lá e vê aquela realidade, ela volta
consciente, falar assim, cara, eu tenho uma vida maravilhosa. Então é muito bacana, assim, né? Gratificante. Dário, tem uma coisa que você falou que eu acho que é importante a gente trazer, até para quem nos acompanha, porque é uma coisa que eu já vivi e eu já falei isso para algumas pessoas. Nós temos essa coisa que quando a gente faz, porque assim, quando você faz o bem, ele tem que ser de coração, ele tem que ser de forma assim, genuína, gratuita, não esperar nada em troca. E existe essa questão mesmo da publicidade que muitas pessoas fazem. Só que eu não sei porquê, eu não sei se isso é meu, se isso é uma coisa que é realmente o que acontece. Quando é de verdade, você sabe. Né? Quando uma pessoa está fazendo algo, está ali demonstrando algo, e porque não se sustenta o que não é de verdade. Né? E muitas pessoas, e eu vou dizer para você, porque eu já conheci muitas pessoas que não sabem ajudar. Tem até boa vontade, mas tem essa restrição de ajudar. E quando pessoas como você, e como muita gente bacana da nossa sociedade aí, que tem seus negócios, às vezes um negócio tão pequenininho que você fala, meu Deus, como que essa pessoa vai dar conta? E a pessoa vai lá e se prontifica e ajuda como pode, dá o que pode, do jeito que às vezes não pode dar um dinheiro, mas pode fornecer a mão de obra, né, o serviço. Então, assim, o bem, ele é silencioso, ele trabalha devagar. O mal não, qualquer coisa errada já vira, né? Vira já Então, assim, quando a gente faz uma coisa boa, uma coisa legal, é legal a gente trazer, às vezes, o exemplo, é legal a gente trazer a iniciativa, é legal a gente trazer esse impulso para que as outras pessoas também pensem assim, não, essa pessoa, ela arruma um tempinho, ela dedica uma parte do patrimônio, ou ela incentiva, ela ajuda as outras pessoas. Pode ajudar, tem várias formas. Tem várias formas. E aí você falando de projetos novos, projeto novo que eu tô esse ano, muitos que me conhecem sabem que eu gosto de carro de corrida, eu gosto, né, de moto. A gente está com um projeto lá no aeroporto de Santo Antônio, que é a primeira pista de arrancada. Já tinha uma, ela foi desativada, mas é uma pista nova, moderna, dentro do aeroporto de Santo Antônio. Tanto é que dia 7 agora, de maio, é a inauguração dela. Então vai ter lá os atrativos, os carros, os importados, vai vir pilotos de fora. E vai ser um evento bem diferente, muito bem organizado, com segurança e tal, assim, de atrair, né, lá o público. A gente espera lá um público de 3.000 a 4.000 pessoas dentro. É uma arena mesmo, né? E como lá vai virar meio que um complexo, com um hotel, o restaurante temático, que é dentro de um Boeing, vai ser o primeiro da região, e a boate dentro de um Boeing. Então aí, para quem estiver me vendo até essa data lá, todos estão convidados, né, para ir ao novo empreendimento, eu com mais 3 sócios, né, além do dono, né, lá do complexo, que é o seu Ney e o Natan, né, e a gente está aí agora com todas as energias para esse novo empreendimento aí, que eu sei que o Mato Grossense gosta de futebol, mas gosta de carro. E tem uma coisa que é sempre falada aqui, acho que você já deve ter falado isso, e você tem que fazer mais palestras, tá? Você tem que incentivar mais pessoas, mas é legal a gente falar o seguinte, que o empreendedorismo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou trabalhar, vou ser empreendedor, porque eu vou trabalhar menos. Não, é uma ilusão, trabalha mais. Só que é um trabalho que você não entende mais como trabalho. Sim, eu sempre falo o seguinte, quer fazer, estude, se capacite, faz parte. E uma boa estratégia. Eu sempre falo o seguinte, você é a média das pessoas que você anda. Então, quer ela empreender? Ande com quem está crescendo. Se espelhe nessas pessoas. Pergunte mesmo, fulano, eu vi tal situação que você fez, você pode me dar uma dica aqui? Bata lá na porta, tem que correr atrás. Eu liguei pro cara, ele não me deu lá moral. Liga de novo. Liga 1, liga 3, liga 4, então uma hora ele vai atender e chega lá para ele, bate a real, como eu fiz, lembra, muitos anos atrás? Cheguei lá, cara, tô começando, você pode lá me dar uma dica? E aquela pessoa vai começar lá para passar. Então, assim, o network é bom por causa disso, né? Você se espelhar em quem está crescendo. Com certeza. É a arte, né? É empreendedor, né? Diz que é empreendedor, né? Mas é uma dor gostosa, Tem sabe? que ser diferenciado. É uma dor de ganho, né? Uma dor de aprendizado. Olha, realmente roubaram o nosso tempo. Roubaram. Já está acabando o nosso bate-papo. Muito bom. Mas assim, eu quero muito agradecer porque as suas histórias são incríveis, passou muito rápido mesmo, né? Eu sei que a gente ficaria o dia inteiro aqui batendo papo, mas muito obrigado por ter disponibilizado esse tempinho. Obrigado pela oportunidade, né, de me dar esse espaço aqui para mim falar um pouco. Eu falo um pouco meio rápido, mas eu acho que eu consegui repassar aqui um pouquinho, né, de quem eu sou. E compartilhar com a gente as histórias, né, com a galera, para quem já me conhecia e quem não me conhece. Né? Vai conhecer, com certeza, vai acompanhar. Né? A gente coloca e disponibiliza também as redes sociais aí da empresa do Dário para vocês conhecerem. Ir lá visitar. Ir lá visitar. Com certeza. Conhecer. Com certeza tem alguma coisa que você vai gostar e que você vai precisar. Quem quiser dica também, pode me chamar lá no Instagram, eu atendo.
uma coisa que eu não parei de fazer até hoje, meus clientes, de todos, até do início, eu atendo todos até hoje. Eu atendo todos, eu nunca deixo. Eu acho que se eu perder a minha essência e a minha origem, e nunca deixar o meu ego passar eu mesmo, tá top. Porque no dia que ele passar o meu ego, eu vou pro fracasso. Aí errou, né? E tá Errei, errado, né? Aí eu tô errado. Gente, esse foi o nosso papo de imprensa. Eu quero muito agradecer toda a equipe, agradecer o Dário. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu sempre gosto desses programas aqui. Muito obrigada. Volte mais vezes, viu, Dário? Obrigado. Tamo junto. Finalizando aqui o papo de imprensa. Se você quiser acompanhar na íntegra e todos os programas, é só acessar nossa plataforma de streaming agroplus.tv. Para mais notícias, o nosso site, o www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!